Fofocas do mundo da dança! Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui de fofoca. A gente faz muito tempo que eu não faço esse vídeo, mas bora lá então. Hoje eu tô trazendo assim, ó, duas fofocas pra vocês, assim, ó. Olha, assim, no mínimo complicadas, né? Como é que funciona o quadro das fofocas? Gente, vocês me mandam lá no Instagram, no direct, @lucorte, sigam lá, uma fofoca do mundo da dança e eu transformo em uma história, ou seja, eu pego a fofoca que vocês me mandaram, tem que ser uma fofoca boa, gente, uma fofoca assim com detalhes completa e tudo. E óbvio, eu torno ela anônima, então eu transformo numa historinha legal de contar pra vocês, mas de uma forma anônima, assim, ninguém fica sabendo, não fica aquele clima chato, aquela coisa assim, né? Ninguém quer ir falar mal de ninguém e tal, mas a gente continua alimentando o nosso espírito do quê? Da fofoqueira, né? Que a gente gosta de saber uma fofoca, a gente pode não conhecer a pessoa, pode não saber quem é, de onde é que é, não sei o quê, mas a gente gosta de uma fofoquinha, ainda mais quando é do mundo da dança, que vamos combinar que o mundo da dança, assim, ó, gente, tá cheio de fofoca boa. Mas antes da gente começar, já deixa like nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, segue lá no Insta e no TikTok, que os dois são @lucorte, tá? E se vocês gostam desse quadro, gente, comenta aí pra mim e me mandem fofocas boas, tá? Eu não quero fofoca xixelena, eu quero fofoca boa. Mas então bora pra primeira fofoca, que é da Daisy, lembrando que nome fictício, tá, galera? Mas enfim, eu tô olhando pra cá porque eu tenho que ler, gente. Eu escrevi tudo bonitinho pra contar pra vocês. A Daisy, ela mora numa cidade do interior bem pequena. Isso pode ser bom, né, em alguns aspectos, questão de segurança, tranquilidade, menos trânsito, mas em outros pontos pode não ser tão bom. Às vezes tem pouca opção de escola de dança, isso se tiver, né? Tem cidade que não tem escola de dança, infelizmente. Mas no caso da Daisy tem, e sim, escola de dança, só que se tu mora longe, são poucos meios de transporte pra chegar lá na cidade que a Daisy mora. Lá não tem Uber, então assim, se tu não tem carro, tu precisa chamar Uber, não tem, tá? E o ônibus que tem, ele passa pouquíssimos horários. Então é bem complicado, né? Caso tu não dirija, caso tu não tenha carro. No caso da Daisy, ela mora em torno de 30 minutos da escola, então não tem como ir a pé. E a logística para ela conseguir fazer as aulas é um pouco complicada, né? Ela depende de ganhar carona dos pais ou dos horários do ônibus que já são escassos. Mas até aí ok, muita gente passa por esse tipo de coisa e a gente se vira, né? Naquele ano, então, a Daisy, ela precisou passar para a turma da noite, porque essa questão dos horários do ônibus e também era o único horário que ela conseguiria ganhar carona do pai dela para voltar do balé. E assim, tudo bem, gente, antes ela fazia balé de tarde, agora ela teria que passar por tudo à noite por causa dessa questão da logística, de carona, horário de ônibus, enfim, pra ela era o único horário possível de fazer o balé. Então, desde o começo do ano, ela já deixou claro que aquele era o único horário que ela conseguiria chegar a tempo, né, de fazer a aula, ensaio, mas assim, tava tudo dando certo, ela tava super adaptada na turma da noite, né, as coisas começam a complicar quando chegou na época da apresentação. Começa ensaio, aquela coisa, ensaio extra, não sei o quê, e a professora da Daisy começou a marcar ensaio no turno da tarde, mesmo sabendo que a Daisy não conseguia ir. O que eu acho mais contraditório é que, mesmo sabendo que a Daisy não podia ir nesses ensaios, ela marcou os ensaios pra de tarde e colocou a Daisy na coreografia, o que na minha cabeça não tem lógica nenhuma, porque se a pessoa não consegue ir no ensaio, tu só pode fazer o ensaio aquele horário, tu não vai colocar a pessoa na coreografia do ensaio que ela não vai poder ir, né? Tu coloca em outra coreografia. A Daisy também achou meio estranho, ela ficou bem aflita porque ela não conseguia ir nos ensaios mesmo, pra ela ficava impossível, ela tentava, alguns ela conseguia ir, mas ela realmente estava indo em pouquíssimos. E ela sabia que ela tava ficando pra trás em relação aos colegas dela, mesmo se esforçando muito, ela precisava ensaiar. Então, além dela ficar aflita por estar faltando muito os ensaios, ela tinha consciência, né, ela não estava feliz com o próprio desempenho dela. Normal, né, gente, tu não ensaia, não consegue fazer. Por causa disso, a Daisy já estava pensando em, né, que seria melhor pro grupo, pra ela, se ela saísse dessa coreografia. Que, na minha opinião, a professora já deveria ter chegado a essa conclusão muito antes, né? Afinal, se a pessoa não pode ir no ensaio, não tem como ela dançar. Mas a Daisy, ela mesma já tava pensando, cara, não tô dando conta, não tem como eu continuar nessa coreografia. Tô, né, às vezes prejudicando o grupo e se prejudicando, gente, pensar a aflição de tu não poder ir nos ensaios, saber que tá rolando ensaio e tu não conseguir ir. Então, ela já tava pensando, né, assim, cara, acho que o melhor mesmo vai ser eu sair dessa coreografia. Naquela semana, ela conseguiu ir ensaios e ela realmente tava com muita dificuldade na coreografia, né, na execução pela falta de ensaio mesmo. Só que nesse mesmo ensaio, que ela já tava se sentindo mal por não conseguir fazer as coisas, a professora detonou com a Daisy. Chamou ela de inútil, burra, imprestável, daí pra pior, na frente de todo mundo.
a Daisy ficou muito em choque. Ela tinha consciência que ela não estava conseguindo nos ensaios, que ela não estava feliz com o próprio desempenho. Mas ser humilhada dessa forma, na frente da turma inteira, essa foi a gota d'água pra Daisy. Então, mesmo já querendo sair da coreografia, dessa vez ela decidiu sair da escola, o que eu achei super ok, viu? Porque assim, gente, ninguém merece passar por humilhação, ninguém tem que passar por isso. Daisy fez certo, né? O que mais me intriga nessa história é que a Daisy já tinha avisado da disponibilidade dela antes de serem marcados os ensaios, e mesmo assim, os ensaios da coreografia que ela tinha sido convidada pra participar foram marcados quando ela não podia. Estranho, né? E ao invés de rever os horários ou colocar a Daisy em uma outra coreografia que ela pudesse participar dos ensaios, eles deixaram lá, assim, tipo, ah, tá, só não vai nos ensaios, né? E daí, além dela se sentir culpada por não poder ir nos ensaios, ela tava muito triste com o próprio desempenho. Impossível tu ser boa na coreografia se tu não vai ensaiar, não consegue ensaiar, né? E além de tudo, ela ainda foi humilhada pela professora. Na minha opinião, ela fez certo, né? E sair da escola. Pena que ela já tinha pagado metade do valor do figurino. Então, assim, ó, o dinheiro do figurino foi ali, não conseguiu recuperar. E sobre a professora, ela já era conhecida por ser grossa, por ter umas atitudes, assim, meio duvidosas. Mas não aconteceu nada com ela. Continuou lá sendo professora. E mesmo depois da Daisy ter passado por tudo isso, ela acabou voltando pra mesma escola no ano seguinte. Mas a professora continuava a mesma, tratando mal os alunos, sendo mal educada. E, gente, infelizmente a gente encontra isso no mundo da dança, tá? Não devemos aceitar. Porém, acontece. Uma pessoa, assim, não devia nem ser professora, né? Mas enfim, o final da história é feliz, tá? Depois de ter passado por tudo isso, a Daisy ainda não desistiu da dança, o que infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Gente, se a pessoa é humilhada assim em sala de aula, às vezes a pessoa prefere nem procurar outra escola, acaba já desistindo de tudo mesmo. Mas a Daisy, né, no caso, ela não fez isso, ela procurou outra escola de dança, trocou pra outra escola e hoje ela tá super feliz dançando. Ela ainda por cima é amiga da professora dela e das colegas novas, né? Então, assim, o final foi feliz e acho que fica aí a lição. Tá passando por uma situação assim, o problema não é a dança, é a pessoa que tá te tratando mal, tá, gente? A dança é pra ser um ambiente legal, um ambiente tranquilo, um ambiente que tu se sinta bem. E se tu não tá se sentindo bem por causa de uma situação assim, vamos rever aí o lugar que tu tá fazendo aula. Se dá pra trocar de turma, se dá pra trocar de escola, né? Porque muitas vezes acaba se passando tipo assim, ai, balé tem que ser rígido mesmo, o professor tem que ser muito rígido, muito exigente. Mas ser um professor exigente é diferente de ser um professor que te humilha, que te deixa pra baixo, que, né, enfim, faz sacanagem assim. Ser mal educado, destratar, humilhar, não é um tratamento que a gente deve aceitar em sala de aula. E se aquele professor vai permanecer naquela escola mesmo assim, não mudar as atitudes, tu não é obrigado a passar por isso, tá? Então fica aí o recado. Daisy fez certo sair da escola e encontrou, olha só que legal, ela encontrou outro lugar que agora ela se sente bem e ainda é amiga da professora nova dela e das colegas. Perfeito, né? Adorei o final dessa história. Que droga, né? Todo o contexto, assim, mas que bom que agora ela é amiga da prof. A próxima história é da nossa querida Jussara, que ela também é de uma cidade pequena, tá? Na cidade dela é tão pequena que só tem 2 escolas de dança. E lá tem um professor que é, tipo, super conhecido. Sabe a cidade pequena? Tem uma pessoa, assim, que é super conhecida. Ele é super referência na cidade. Todo mundo quer fazer aula com ele. E além de bom professor, ele é super querido, tem uma boa relação com os alunos, diferente, né, da professora da primeira história. Ele é super legal, super galera, sabe? Aquela pessoa assim. A Jussara era aluna dele, ela adorava ter aula com ele, adorava ele, tudo. A própria Jussara era aluna dele. Inclusive, ela disse que ela começou a fazer aula com ele justamente por causa dessa fama dele ser super querido com os alunos e ser um bom professor. Então, esse professor, que era super legal, ele escolheu uma menina, vamos chamar essa menina de Clara. Ele escolheu a Clara pra ser a solista na apresentação do final do ano. E assim, a Clara ficou super feliz, né? Adorou. E assim como todo mundo, ela também se dava super bem com esse professor. Só que, né, ser solista vem com as suas responsabilidades, então ela tinha ensaios extras. Esses ensaios extras dela pra dançar spell eram feitos 1 hora antes do ensaio do grupo. Então ali ela passava 1 hora com esse professor ensaiando e depois tinha um ensaio de grupo que daí todo mundo chegava pra ensaiar. E assim, além do professor se dar super bem com todos os alunos, se dar super bem com a Clara, ele também se dava bem com os pais da Clara. Eles adoravam ele, achavam ele uma pessoa muito legal, né? Afinal, a filha deles gostava de ter aula com ele. Ele também dava carona pra Clara depois dos ensaios. Enfim, eles adoravam ele, super confiavam nele. Tinha essa relação tri boa. Assim, super queridão esse professor, né? Bom, chegou
o dia do espetáculo. Sarah e os seus colegas já estavam lá no teatro pra marcação de palco. Na verdade, acho que isso foi no dia antes da apresentação. Mas enfim, gente, foram lá pro teatro pra marcação de palco, né? E já tinha todo mundo chegado lá. Chegou a hora do ensaio, cadê o professor e a Clara? Eles simplesmente tinham desaparecido. Tipo, eles já tinham chegado no teatro, tinha dado oi pra todo mundo, mas chegou na hora do ensaio, foi, não sei. Eles ficaram, né, procurando eles, meio estranho, assim, como assim eles desapareceram, né? E no meio dessa confusão, um amigo da Jussara, ele precisou de trocar de roupa. E era um teatro pequeno ali, era um centro cultural, só tinha um banheiro. Ele foi lá no banheiro, então, pra trocar de roupa, quando ele abre a porta, com o que ele se depara? Clara e o professor dando um beijão daqueles, gente. O amigo da Jussara, ele levou um susto, saiu correndo, ficou apavorado, em choque, não sabia o que fazer. Ele e a Jussara ali ficaram, tipo, meu Deus, o que a gente faz com essa situação? Afinal, Clara é menor de idade. E o professor era bem mais velho que ela. Assim, criminoso, tenso, né? Mas, como a gente sabe, cidade pequena, a fofoca espalha muito rápido, muito rápido. Eles não eram os únicos que tinham pego o professor no flagra. Uns 2 dias depois da apresentação, o vídeo já tinha se espalhado, né? Porque uns 2 dias depois da apresentação, se espalhou um vídeo do professor e da Clara entrando no banheiro juntos. Alguém gravou e, olha, pensa no babado. Cidade inteira aqui em choque, o professor velho com uma aluna menor de idade entrando no banheiro juntos, aí já se espalhou fofoca que eles estavam juntos, todo mundo ficou em choque. No mesmo instante, os pais da Clara, né, conversaram com ela, fizeram ela terminar esse relacionamento, porque não é relacionamento, né, gente? Menor de idade com um cara velho, não é relacionamento, não é legal, é crime. O professor foi demitido da escola que ele trabalhava, né, foi escorraçado na cidade, todo mundo ficou assim furioso com ele, né, afinal um pedófilo. E assim, que bom que isso aconteceu, porque às vezes, né, a gente sabe que infelizmente às vezes não acontece nada com o criminoso, mas ele não sofreu, acho que nada legal ali da polícia e tal, mas ele foi escorraçado pela cidade e ele teve até que se mudar. Até hoje ninguém sabe pra onde é que ele foi, ele simplesmente, tipo, desapareceu do mapa, foi com Deus. E a Jussara, né, que me contou a história, na época que tudo aconteceu, os pais da Jussara também ficaram apavorados com a situação toda. Mesmo o professor tendo sido demitido da escola, tendo se mudado de cidade, eles resolveram fazer ela mudar de escola. Então, só tinha 2 escolas na cidade, né? Ela foi de uma escola pra outra. Agora tá tudo bem, né? Foi muito tenso na época, mas essa é a fofoca. Eu espero que esse professor nojento não esteja dando aula ainda, né? Ai, gente, as fofocas de hoje foram tudo tensa, né? Foi tudo de professora e mau caráter, né? A primeira ali nem devia ser professora. Esse cara aí também nem devia ser professor, pelo amor de Deus. Muito tenso. Mas fofocas aí do mundo da dança. Se vocês quiserem contar uma fofoca pra mim que aconteceu aí na escola de vocês, de vocês, ou na escola que vocês já estudaram, já fizeram balé, alguma coisa que aconteceu com vocês, me contem lá no Insta, tá? Me manda ali no direct, Lu, tem uma fofoca babadeira, tá? Me conta com detalhes, assim, pra eu poder escrever uma história direita, tá? E não se preocupem que jamais vou revelar os nomes, jamais vou dizer quem é. Vou para o túmulo com o segredo de vocês, tá? Mas me contem lá e me comentem aqui embaixo também se vocês querem que eu continue com esse quadro de fofocas, tá, gente? Eu espero, apesar das histórias terem sido meio tensas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostado de ficar sabendo dessas fofocas cabeludas aí do mundo da dança. Deixa like, se inscreve no canal e segue lá no Insta e no TikTok, que é @lucorte. E, ó, se tu aí, menor de idade, tá se envolvendo com o professor, saiba que não é legal. Tu está sendo, né, no caso, usado pelo maior de idade. Não tá certo isso. Fala com um amigo, fala com um adulto responsável pra acabar com isso logo. Eu sei que às vezes a gente, né, sei lá, fica iludida ali com o relacionamento, mas esse adulto não está sendo responsável, é ilegal, tem que ser denunciado e não deve acontecer em hipótese nenhuma. Até, gente, relacionamento de aluno-professor, mesmo sendo maior de idade, tudo, consensual, já é meio estranho. Vamos combinar que, assim, né, tem aquela relação ali de poder e tal, já não é tão legal assim. Agora, com menor de idade é crime. Mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!